Bom dia! Chegou a sexta-feira, semana passa assim, né, gente? Bem rapidinho. Quando a gente menos espera, já estamos chegando na sexta-feira. A palavra de Deus fala que nos últimos dias, né, o Senhor estaria abreviando os nossos dias, porque os dias não têm sido fáceis, né? E hoje eu quero falar muito sobre esta questão dos nossos dias difíceis que nós temos enfrentado. Semana passada eu perdi duas pessoas que eu tinha muito estima, né? A minha querida pastora Suzana e a minha querida Norma, que nos ajudou nos momentos que mais nós precisamos. E devido à Covid-19, o Senhor as recolheu. E hoje, queridos, eu quero dizer um pouquinho sobre esta questão. Quantas vezes, né, os nossos planos, eles são frustrados? Estamos vivendo dias muito difíceis, né? Eu até sempre trago aqui para vocês palavras reflexivas da palavra do Senhor, que nós venhamos sempre ter fé, que devemos sempre estar buscando ânimo, né? E crer que dias melhores virão. Lá no livro de Jeremias, lá no capítulo 29, no versículo 11, diz assim, 29:11. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Queridos, no final do ano 2019, né, que foi um ano muito especial para a minha vida, porque eu e meu esposo completamos 25 anos de casados e nós renovamos os nossos votos. Foi um ano assim que trouxe muitas lembranças boas para o nosso coração. E no final deste ano, né, a gente começou a escutar nos noticiários o caso de Covid, né? Que foi ali no epicentro ali da doença no país, ali na China. E a partir de então, né, o mundo começou a enfrentar uma das piores epidemias de nossa história, né? Milhares de voos sendo cancelados, milhões de passageiros ao redor do mundo ficaram impossibilitados, né, de viajar, até mesmo de retornar à sua casa. Muitas pessoas perderam eventos importantes e muitas empresas até quebraram, né, financeiramente. E o nosso coração ficou muito aflito, escolas pararam, né? E perdemos até aquela questão do abraço, igrejas tiveram que fechar. Então, assim, virou um misto de emoções na vida de todo ser humano. E o pior, né, gente, é claro, estamos, assim, lidando com a perda também de milhões de almas preciosas que, lamentavelmente, foram ceifadas, né, por este vírus. E, consequentemente, milhares de pessoas tiveram os seus planos frustrados, os seus projetos parados, né? E quando nossos planos, queridos, eles desmoronam e a gente não começa mais ver a solução, como que nós podemos nos lidar com essa frustração? E hoje, nesta manhã, neste último dia da semana de trabalho, eu quero estar aqui trazendo para vocês algumas dicas que nós precisamos ter, que nós precisamos conhecer, né, para saber como lidar com essas frustrações. A primeira delas, queridos, é que nós temos que crer. Acima de tudo, queridos, nós temos que crer que Deus está no controle das nossas vidas. Eu quero até ler para vocês lá no livro de Romanos. Ontem eu terminei, né, o Café com Deus, lendo Romanos, e eu quero de novo ler para vocês, mas Romanos 8, lá no versículo 28.
8:28, que diz assim, olha, 26, 27, cheguei, 28. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Queridos, nós temos que crer, né, de todo o nosso coração que Deus está no controle das nossas vidas. E quando nós cremos nisso, isso traz até conforto para nós. Perder pessoas que nós amávamos, ver os nossos sonhos sendo frustrados, queridos. Muitas vezes isso gera dentro de nós até um sentimento de raiva, não é verdade? Mas nós, queridos, temos que saber, como diz aqui a palavra do Senhor, que Ele chamou de acordo com o plano dele. E isso tem que trazer conforto a nós, queridos. Jó, lá no capítulo 42, no versículo 2, ele diz o seguinte: sei que pode fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou seja, queridos, se tentamos, lutamos e o plano não deu certo, é porque Deus tem algo melhor e superior para nós. Pois quando, queridos, é da vontade dele, nada e ninguém pode frustrar os planos do Senhor em nossas vidas. Outra questão, queridos, nós precisamos confiar nas providências de Deus, né? Quando a gente vê tantas empresas fechando, as pessoas perdendo o emprego ou outras tendo seus salários diminuídos, nós temos que confiar no Senhor. Lá no livro de Salmos 62, pastora, mas está difícil. Querido, confie, ore. Saiba que o Senhor, Ele tem sustentado você todos os dias. Salmo 62, 8 diz assim, olha. Peraí que eu tô chegando aqui. Vamos lá. Salmos 62, lá no versículo 8, ele diz assim, olha. Confie sempre em Deus, meu povo. Abra um coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Queridos, quando os nossos planos, eles são frustrados, nossa mente não pode ficar se concentrando somente nas circunstâncias. Porque durante as frustrantes perdas, as decepções, nós temos que sempre colocar a nossa confiança no Senhor. Nós sempre temos que crer que dele vem a nossa provisão. O Senhor, queridos, Ele sempre tem providenciado, né, milagres. Ele sempre tem providenciado aquilo que é o melhor para nós. Por isso, nós não podemos ficar fixando os nossos olhos nas circunstâncias difíceis, mas nós temos que deixar que essas circunstâncias encontrem o Deus da tua vida. Pois é nele, queridos, é dele, né? Pois em tudo ele tem um propósito. E para encerrar, queridos, eu quero aqui falar sobre que nós nunca venhamos a permitir que a frustração, que as nossas perdas venham nos afastar do Senhor. Nunca, queridos. Lá no livro de Romanos, voltar lá em Romanos 8. Hoje eu quero estar lendo, porque tudo que tenho falado para vocês, queridos, está escrito aqui na palavra do Senhor. Livro de Romanos, no versículo 38 e 39, diz assim, olha. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte,
nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Quando os nossos planos, queridos, desmorona, quando os nossos planos são neutralizados, parados, né? Que a gente não consegue ver soluções, nós precisamos pedir que Deus abra os nossos olhos para que nós venhamos perceber a presença dele conosco. Por isso, meu querido, se você que está me ouvindo nesta manhã, porque se sentiu se afastou de Deus, porque se sentiu frustrado, porque o Senhor levou uma pessoa que você tanto amava, porque tudo aquilo que você planejava não aconteceu, porque desde 2019 nós estamos aí vivendo esta pandemia, né? Talvez você esteja passando por essa decepção, por essa frustração e abandonou Deus, e abandonou o Senhor, parou de ir à igreja, aos cultos, às missas, pararam, você parou, talvez você está aí parado, querido, neutralizado. Queridos, é preciso aprender a nos aproximar ainda mais de Deus quando nós passamos por frustrações, quando nós passamos por perdas e quando nós passamos por decepções. Nós precisamos ainda mais nos aproximar do Senhor. Mesmo quando essas coisas não acontecem do jeito que a gente imaginava, do jeito que a gente tinha planejado, porque o jeito era nosso. Não era do Senhor. O plano era nosso, mas não era planos do Senhor. Porque a palavra de Deus fala que o Senhor tem, eu li para vocês lá no livro de Jeremias, que o Senhor não tem planos para nós de desgraça, mas sim planos de prosperidade. Que você venha abrir o seu coração nesta manhã. Talvez você está desde segunda-feira capengando, né, querendo desistir de tudo, querendo parar de tudo. Não permita que esses sentimentos e que essas ações venham ser gigantes na tua vida. Não permite que o não que você recebeu, que o teu plano que está aí parado, né, que a perda da pessoa que você amava está aí deixando você parado, neutralizado. Saiba que você tem um Deus, como eu li aqui no livro de Romanos, um Deus que em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Amém? Para concluir, queridos, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 26, lá no versículo 3, diz que tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Nós precisamos, queridos, fazer desta palavra âncora para as nossas almas em todas as frustrações, em todas as decepções que nós já vivemos aqui nesta vida, que ainda vamos viver. Que você venha nesta manhã, querido, colocar diante do Senhor as frustrações e as decepções que você tem vivido, as perdas, e saiba que ele colocará em você a paz dele em seu coração. Amém? Receba esta palavra no teu coração. Você que está aí me ouvindo pela primeira vez, esteja ali dando o seu like, deixando o seu pedido de oração e coloque diante do Senhor aquilo que tem te trazido dor, aquilo que tem feito você estar aí parado, achando que o mundo acabou. Lembre-se, o Senhor te ama e os planos dele são muito maiores do que aquele que você tinha ou tem. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Se cuide, queridos. Use máscara, se proteja, evite aglomerações. Tenha um final de semana abençoado e até segunda-feira, se Deus permitir. Até mais.